Paz seja convosco. Queremos louvar ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Nosso objetivo nesta noite, nada mais nada menos do que é glorificar a Deus, em especial pelo mês de julho que se foi, com suas lutas, suas dificuldades, e também com a vinda do mês de agosto, que nós recepcionamos em alegria e graça. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, agradecer por mais esse dia de vida, por mais esse mês que se finaliza, por mais esse mês que se inicia. Queremos consagrar todo esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti para que o Senhor nos oriente, nos ilumine e nos conceda mais e mais do Teu amor e da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, paz seja convosco. Estamos mais uma vez unidos e reunidos com o objetivo de louvar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Estamos meditando, estamos voltando agora ao nosso estudo de 1 Pedro. Estamos no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, você já deixa aberto aí. Nós vamos trabalhar mais um pouco desse texto. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema Sacerdócio Real e Povo Santo. Mais que um título, é a responsabilidade pessoal que decorre disso. As pessoas recebem esse título de Sacerdócio Real, Povo Santo, e realmente se sentem alegres com essa situação, mas mais importante que isso é o que vem com isso. Nós temos responsabilidades que advêm da situação. Então, o Moisés, ele tocou um louvor lá. Isso tem implicações dentro do mundo espiritual. Não é algo simplesmente de vir aqui tocar uma música, ou vir aqui cantar, ou vir aqui dar uma palavra. As coisas, elas mudam. Há uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Cristãos ao redor do mundo se multiplicam, mas nem todos vivem o que professam. Talvez a grande minoria vive o que professa. Quando nós vemos no livro de Apocalipse, por conta do arrebatamento, o Senhor fala que 2 vão estar trabalhando no campo, um vai e outro fica. 2 vão estar dormindo juntos, um vai e outro fica. A condição aí é de 50%. Já é assombroso você imaginar em metade da população ficando. É algo tenebroso. Mas se você olhar mais claramente para as pessoas e porque as pessoas falam e dizem que acreditam, a situação é bem pior do que isso. O padrão do sacerdócio não é o homem. O padrão da realeza nunca foi o homem. O padrão é Cristo. O padrão da realeza e santidade é Cristo. Algo que nós não podemos atingir. Pastor, se é inatingível, por que nós temos que buscar esse padrão? Porque nós temos que ter um norte nas nossas vidas. As pessoas, elas andam à revelia pelo mundo sem nenhum tipo de regra. Da mesma maneira que o sinal, o semáforo, ele existe para fazer com que as pessoas parem, porque senão elas não parariam. A palavra de Deus, ela existe. O padrão de Cristo, ele existe para que nós possamos saber aonde que nós temos que ir e aonde nós temos que perseguir. Nós precisamos desses padrões. Sem esses padrões, nós temos uma sociedade que ela vai se implodir, e nós caminhamos para isso. O Sebastião, ele passou para mim um vídeo que eu ainda não assisti, só vi a chamada dele, em fala de uma mudança de legislação agora na Bolívia, que fala sobre tornar a Bolívia como um país perseguidor do Evangelho, em que as pessoas, por serem cristãos, elas vão perder direitos. Nós vemos na nossa sociedade isso. Algo que eu falava 8 anos atrás está muito claro para mim. A condição da perseguição simplesmente por você ser cristão. A Jenny me compartilhou um texto esses dias aí de um pastor de uma igreja batista que ele fez uma pregação em relação ao homossexualismo e ele foi chamado no ministério público para dar explicação daquilo.
E ele ia ser julgado como um crime de racismo. Estão querendo transformar o homossexualismo, a homofobia, como um crime de racismo. Qualquer piada, qualquer brincadeira, você pode ser levado, sim, a vias de fato. O verso que ficou da semana passada, esse é 1 Pedro 2,9, que diz: vós, porém, sois a raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes os altos feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse título, ele não foi concedido pelo pastor Paulo, ele foi concedido pelo Rei dos Reis. Não é qualquer coisa. Não foi mediante as minhas ações, não foi mediante as minhas virtudes, porque eu não as tenho, mas através do gracioso sacrifício de Jesus por nós. Nós temos que entender o preço desse sacrifício. Tem um louvor que fala: eu nunca saberei o preço desse sacrifício. Nós temos que saber que preço é esse. Quando nós entendermos o preço desse sacrifício, nós mudaremos o nosso coração. Enquanto nós não entendermos esse preço, nós vamos continuar migrando de um lado para outro. De uma hora nós somos cristãos, na outra hora nós não somos cristãos. Sem merecimento, nós fomos elevados à posição de filhos de Deus. Que nós possamos olhar para tão alta honra e nos dedicarmos a buscar a excelência da vida cristã. Não é fácil. Nesse mundo não é fácil. Você que é jovem, não é fácil. Quanto mais novo, mais difícil é. A gente casa, a gente começa a acalmar em alguns aspectos, mas sempre é difícil. Mas nós temos que buscar essa excelência o tempo todo, todo o tempo. A palavra de hoje, dando continuidade à nossa meditação, tem como título: ser cristão junto a não cristãos. É a coisa mais difícil que tem. Ser cristão aqui na igreja é fácil. Pega a Bíblia, amém, paz do Senhor, que felicidade, todo mundo alegre, ninguém briga, ninguém nada, todo mundo sorri, diz amém aí, amém, entendeu? Mas fora daqui é o problema. Ser cristão junto a não cristãos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 em diante. Nós vamos abrir o segundo bloco desse capítulo de João, de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 em diante. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse texto lido, por mais esse bloco em que nós podemos meditar na Tua palavra, Senhor. Texto difícil, Pai, em especial em meio às pessoas que não professam e não louvam o Teu santo nome. Que o Senhor nos conceda graça para ouvir e aplicar nas nossas vidas. Eu peço, Pai querido, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê a inspiração, a capacitação para dar o recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Ser cristão junto a cristão já é difícil. Ser cristão no meio dos familiares é difícil.
imagina em meio a não cristãos, pessoas que não acreditam naquilo que você acredita, não professam o que você professa. O primeiro verso de 2 que nós vamos meditar é o verso 11. A minha versão ela é um pouquinho mais diferente, porque eu pego 4 versões para montar a melhor entendimento. E começa assim: Amados, eu vos exorto, como a peregrinos e forasteiros, que sois neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma. É comum entre os cristãos primitivos você ver essa terminologia: amados, queridos, filhinhos. As pessoas se dirigem desta forma, porque é o entendimento que aquela pessoa ela é preciosa para ela. É o entendimento de que aquela pessoa também foi agraciada pelo sacrifício de Cristo. Não porque ela é merecedora, mas ela passa a fazer parte da família de Deus, e eles se comunicam falando amados. É interessante observar que esse tipo de tratamento entre os ímpios não acontece. Você não vê essa terminologia se você começar a olhar literatura grega, literatura romana, se você começar a olhar os filósofos, as pessoas não falam dessa maneira. No mundo as pessoas acham estranho, mesmo no ano de 2021, você chegar e falar assim: ô querido, ô amado. É estranho. Parece que as pessoas elas ficam meio incomodadas de você falar aquilo. Essa demonstração revela o novo que se estabelece a partir de Cristo. Novas pessoas, novo modo de agir, novo modo de pensar, tudo através de Cristo. Como peregrinos e forasteiros, retoma 2 conceitos que nós já tratamos. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, fala, na abertura da carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, pessoas que não fazem parte do convívio normal, não é comum, não estão ali, não conhecem. Esses 2 termos se referem a 2 grupos de pessoas. Não são 2 grupos iguais, são 2 grupos diferentes. E eles são alinhados, eles aparecem dentro da cultura romana. O que é um peregrino? Um peregrino é uma pessoa que veio de uma região distante para trabalhar lá. É como uma pessoa que vai para os Estados Unidos e tira um visto de trabalho. Então ele não é morador dali, ele não é uma pessoa dali, ele não é um americano, mas ele tem um visto para ele trabalhar um tempo. Então esses peregrinos, eles eram pessoas que vinham de outros locais para trabalhar naquela região, mas não tinham os direitos de uma pessoa que era cidadã daquela região. Eles eram marginalizados. O segundo grupo é dos forasteiros, que eles não estão para trabalhar, eles estão só de passagem. São homens e mulheres que saíram da sua terra e por algum motivo passaram por ali e deram uma parada. São turistas. Se você como turista, você for para algum local, você não tem direito a nada, só o teu dinheiro. As pessoas elas vão olhar para você, vão te cobrar mais, não vão querer dar informação para você. Pelo menos aqui no Brasil é assim. Tive o prazer de ir com a Rosângela lá para a Argentina uma vez, passamos uma semana lá, e aí uma moça, ela foi extremamente no ônibus, a gente estava meio perdido, a mulher quase que desceu do ônibus, falou: senhora, desce aqui, faz assim, faz aquilo lá. A gente não falava o espanhol, e ela tentando se expressar, mas no costume brasileiro, por exemplo, a pessoa não quer perder tempo não. Então nós temos a condição dos forasteiros e dos peregrinos, que eram pessoas que eram marginalizadas naquela sociedade. É bastante provável que os cristãos, pelo menos em sua maioria, pertencessem a essas classes. E o que Pedro está falando aqui não é trazendo algo novo, mas ele simplesmente está citando aquilo que eles mesmos já vivem. Ele está falando de algo que aqueles homens peregrinos e aqueles forasteiros, eles vivem no sentido de marginalização. Marginalização só por ser humano, só por ser uma pessoa que não é da região, mas também escarnecidos, também marginalizados por conta da sua fé. Os cristãos, eles eram repudiados pelo aquilo que eles acreditavam. Eles eram duplamente marginalizados, como pessoas que não eram moradores de lá, que não tinham uma cidadania romana, mas também eram pessoas que professavam uma fé diferente. Essa experiência é muito significativa para uma compreensão adequada de 1 Pedro como um todo.
Nós vemos a condição desses cristãos que estão na dispersão, todos eles sendo marginalizados. Você vai passar por isso. Você, no Brasil, vai passar por isso. A situação está se aproximando muito forte, em que você vai ser marginalizado. Talvez alguém olhe para você e fale assim: você é cristão? Eu não alugo para você, eu não vendo para você. Apocalipse diz de uma marca da besta que não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com isso aí, é outra coisa. Em que haverá um tempo em que, se você for cristão, você não vai ter o que comer. Não vai ter esta possibilidade. As pessoas já têm uma dificuldade de alugar imóvel para cristão. Aqui em Brasília nem tanto, mas em São Paulo, se você falar que você é igreja, os caras não te alugam. Porque os cristãos, eles têm uma má fama. É algo que é a concretização das palavras de Jesus, essa perseguição. Mateus 5,11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Como que você tem que agir quando alguém te perseguir? É chutando o pau da barraca, falando que você manda? Você sabe com quem você está falando? Não. Jesus está falando que quando nos perseguirem em nome dele, nós temos que glorificar Deus. Quando você agir no seu trabalho, no seu casamento, na escola, onde quer que seja, que você agindo como um cristão, cumprindo o seu papel, a outra pessoa não reconhecer e te maltratar, a palavra de Deus tem que dizer que você tem que ficar feliz por isso. Pastor, eu não consigo pensar nisso. Pois é. É algo que você tem que começar a pensar. Temos nos versos 11, no versículo 11, uma exortação negativa. No verso 12, nós temos uma exortação positiva. E ele começa dizendo: exorto-vos, eu estou mandando, faça dessa maneira, a vos absterdes das paixões carnais, tudo que te tira dos caminhos do Senhor. Sai disso, abandona isso, manter-se afastado. Por quê? Você permanecer nesse caminho faz com que a sua alma guerreie contra a sua carne. Como é que as pessoas te veem? No seu agir, no seu falar? Como é que as pessoas te veem no seu pensar? Nas suas postagens na rede social? As pessoas olham para você e te respeitam? No Instagram? Cuidado, você pode ser tanto uma pedra de bênção ou uma pedra de tropeço, porque essas pessoas, elas estão constantemente nos olhando para poder julgar. Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Exorto-vos a vos abster das paixões carnais. Paixões carnais não é só sexo, não é só pornografia, é um jogo, é um futebol, num caso muito extremo, uma Olimpíada, não é o seu caso. Mas tem pessoas que olham para isso, perdeu o jogo, nossa, vai falar para uma pessoa que é fanática no jogo de futebol do Flamengo, por exemplo. Acho que teve jogo hoje, né? Tava um monte de gente. Como que a pessoa fica se o Mengão perder? Vai alguém falar: ah, perdeu. A pessoa perde o controle. Estava vendo na internet uma pessoa que recebeu um comentário maldoso numa postagem do Facebook, pois ele foi lá, pegou o revólver, deu 5 tiros no cara, aqui no Brasília. Foi lá e matou a pessoa. 20 anos de cadeia. Como é que a gente está agindo? Como é que a gente está reagindo? Assim, temos aqui uma descrição de uma batalha interior. O homem luta consigo mesmo. Esse é o tema mais comum do Novo Testamento. Essa luta, essa dificuldade do que nós queremos fazer e o que nós não queremos fazer. É uma constante tensão em que o crente, por um lado, é requisitado a atender os apelos da sua natureza decaída. Você o tempo inteiro é confrontado para você agir como ser humano. A pessoa te roubou, briga, bate, arrebenta. A pessoa te maltratou, responde na mesma moeda.
O termo dentro da advocacia é lei de talião. Olho por olho, dente por dente. A pessoa ela não consegue fazer, ela quer fazer aquilo que é mal. Esse é um lado da nossa vida, que é oposta a Deus. Por outro lado, nós temos um outro lado, que é uma vida conforme a vontade de Deus. E eu falava hoje pela manhã, nós somos como um computador. Se nós não mudarmos a programação do nosso ser, a gente vai continuar agindo errado. Nós temos que fazer uma vez, fazer a segunda, terceira e continuar fazendo até que aquilo fique embutido no nosso coração de tal maneira que faça parte do nosso ser. Quando você vê relatos de pessoas que perderam membros, perdeu um braço, perdeu uma perna, tem uma coisa que as pessoas falam que tem um termo, mas eu não lembro, mas é mais ou menos assim, é a falsa impressão de que tem aquela perna, tem um termo para isso. Membro fantasma. Membro fantasma. Então a pessoa sente coceira na perna que não existe. Ela sente dor no braço que não está mais lá. Porque ela acostumou com aquele membro. A mesma coisa nós temos que fazer com o cristianismo. É uma labuta, é uma batalha diária em que nós temos que massacrar o nosso ser, a nossa vontade para nós sermos moldados segundo a vontade de Deus. A personalidade do homem foi criada de uma maneira que ele foi encontrado como bom. Quando Deus acabou de criar toda a natureza, Ele criou o ser humano, o homem e a mulher. E Ele falou, a natureza é boa, mas o ser humano ele é muito bom. Essa personalidade do homem foi criada dessa maneira, mas começou a desintegrar. Agora sim, vai ser assim. Conhece essa história, Felipe? Conhece, né? Tá bom. Voltando. A personalidade do homem foi criada íntegra, começando a se desintegrar a partir da vida em pecado. Algo já é observado nos primeiros capítulos de Gênesis, em que mostra essa condição do ser humano cada vez mais se degradando. Não é só uma condição física que vai se deteriorando, mas é a condição moral, a condição emocional e espiritual do ser humano que cada vez mais ela se degrada. É como você deixar uma laranja numa fruteira. A Rosângela viajou, deixou algumas laranjas lá e eu fui comendo. Aí chegou uma hora que eu peguei uma laranja que ficou um tempo um pouquinho mais lá, olhei embaixo, toda mofada, bonitinha por cima, toda mofada por baixo. Assim somos nós vamos mofando e nós vamos estragando. Com Deus, consigo próprio, com os homens e com a natureza, nós somos destituídos de graça. Primeiramente com os homens, depois com nós mesmos. Com Deus nós não nos relacionamos com ninguém e também com a natureza. A nossa deterioração como ser humano ela é completa, nós não conseguimos mais nos relacionar. Aí entra o Evangelho em Cristo, começa uma gradual reconstrução, não é automática. Talvez você queira que isso seja rápido. Às vezes você olha e fala assim, poxa, de novo eu estou aqui fazendo essa mesma coisa, mesma situação, falando as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, de novo. Pois é, o Evangelho é um trabalhar paulatino, progressivo, em que dia após dia você vai sendo acrescentado. Você pode não perceber, mas você vem crescendo. Talvez você não cresça na medida que você quer crescer, mas você cresce. Quando um jovem ele vai chegando na idade perto de 18 anos, parece que aquilo não chega nunca. Depois que fez 18 anos, passa rápido. Estou eu aqui com 54 anos. Outro dia, estava mostrando umas fotos para o Felipe lá, eu lá com o carro, com escapamento aberto, os negócios, música alta. Passou. O cristianismo também é assim. Você ouve a palavra de Deus e você vai sendo transformado numa medida bem tranquila. Ele, Espírito Santo, não nos violenta. Ele vai nos trazendo conhecimento e entendimento para que haja essa mudança paulatina. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Cada vitória, cada degrau que você sobe, é uma vitória dentro do reino de Deus, mesmo que você não consiga ver.
mesmo que você veja muito mais as suas quedas do que o tempo que você fica em pé. Enquanto o processo durar, quanto tempo, pastor? A vida inteira. Por toda a sua vida você vai passar por isso. Esse conflito interno vai continuar. De um lado, o impulso para a vida, um impulso que Jesus deu. Do outro lado, o impulso para a carne, aquilo que te leva para o juízo. É um cabo de guerra. É um tempo inteiro você lutando contra o seu coração, contra a sua vontade, contra o seu desejo, com a expectativa que você tem do que vai ser. Mês de julho se foi. Não faltou nada para nós. Tivemos dificuldades, tivemos lutas, algumas pessoas tiveram mais lutas do que outros, mas todos tivemos lutas, mas estamos vivos. Ontem o Nicolas bateu o carro, foi lá, deu perda total no carro dele, está vivo lá, está amargando lá o prejuízo que vai ter, mas ele está vivo. Nós temos a oportunidade de continuarmos caminhando. Nesse sentido, carne e alma podem ser entendidos aqui como representando a velha e a nova natureza do cristão. Nós temos essas duas naturezas. Você continua tendo o velho homem dentro de você. Você continua tendo essa pessoa dentro de você, que ela não quer ir embora, e ela vai continuar agindo na sua vida, por toda a sua vida. A nova natureza do cristão é o outro lado. É aquilo que dentro de você fala, não, você precisa mudar. Você precisa alterar o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Esse constrangimento. Passei para todo mundo aquele manualzinho de 30 dias de oração pela igreja perseguida. Hoje a Melisa falou, poxa, eu li e me senti constrangido. Esse constrangimento é algo que vem do Espírito, não é algo que vem da carne. A carne olha para isso e fala assim, o cara do Irã, 3, 4 mil quilômetros de distância, deixa ele lá. Ele fica lá com as suas lutas e eu tenho as minhas aqui. Nós como cristãos não podemos pensar dessa maneira. 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Tende um bom comportamento entre os gentios, para que mesmo que falem mal de vós, e vão falar, como se fossem malfeitores, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu falei que no verso 11 era uma exortação negativa. Então ele vem exortando para que as pessoas se abstenham daquelas paixões carnais. E agora ele exorta para que a gente tenha o quê? Um bom comportamento entre quem? No meio dos gentios. Que as pessoas possam olhar para nós de uma maneira diferente. Cristão tem um pensamento estranho. Eles acham, por exemplo, que dentro do trabalho é lugar, em vez de produzir, para o que eles foram contratados, é o local deles evangelizarem. Ali não é lugar para isso. Você pode no intervalo, no almoço, sim, mandar uma mensagem, sim, mas você foi contratado naquele local para fazer exatamente um trabalho. E isso é um mau testemunho. E aí o apóstolo Pedro fala, tende um bom comportamento entre os gentios, para que através das suas obras, através do seu falar, do seu pensado, que você compartilha na internet, as pessoas possam glorificar a Deus. Falam assim, aí tem um caminho bom, talvez eu siga esse caminho, talvez seja uma coisa boa a se fazer. O lado positivo da exortação é, tende um bom comportamento. O processo de reconstrução descrito no versículo anterior não pretende ser um meio de satisfação própria, não. Essa mudança de comportamento não é para você ser feliz, não é para você ser alegre, para você ficar dando pulo e brado, não é isso. Não é para você poder falar assim, como eu sou um cristão bom. Tem uma passagem lá no Evangelho em que o publicano e o fariseu estão lá, o fariseu bate no peito e fala assim, ainda bem que eu não sou como esse cara, eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo, eu sou fiel. Não é para isso. O cristianismo verdadeiro tem o objetivo de fazer com que as pessoas reconheçam e conheçam ao Senhor. E isso não é bom, não é alegre, não é uma coisa que traz felicidade, pelo menos de uma maneira direta. Hoje estava conversando na Dominical, a menina falou assim, nós temos que olhar para essas situações e sermos felizes em ajudar o próximo, em fazer algo pelo próximo, não em buscar satisfação para nós mesmos. E aí ele vem falando sobre o proceder.
Procedimento é a mesma palavra que nós encontramos lá em 1 Pedro 1,15, não vamos ler, em que ele fala sobre esse modo de agir, sobre esse jeito de ser. Nós, como cristãos, temos que ter um jeito de agir diferente. Diferente. O trabalho de reintegração interior que o Espírito de Deus realiza na pessoa tem que ter expressões concretas. Aonde? Aonde que a ação concreta de Deus é percebida? Não é no meio da igreja, é fora da igreja. O mundo padece esperando que nós nos manifestemos. A natureza, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está falando de mim e de você. O termo gentios tem vários significados, aonde nós temos que nos manifestar. Quando você olha a cruz, está pegando a cruz aí? Essa parte pega, só a partezinha assim. Quando você olha a cruz, ela tem uma madeira vertical e uma madeira horizontal. Essa madeira horizontal é o nosso relacionamento entre o próximo. É o relacionamento humano. Primeiro o relacionamento vertical com Deus. Depois um relacionamento horizontal com o ser humano. Nós temos que manifestar o amor de Deus nessa manifestação horizontal em meio aos gentios. O termo gentios tem vários significados, mas o apóstolo Pedro fala que esses gentios são todos que não são cristãos. Então ele divide a humanidade em dois grupos: cristãos e não cristãos. Cristãos ou não cristãos. E não é uma forma de você fazer uma acepção de pessoas. Com essa pessoa eu não converso, com essa pessoa eu não sento, com essa pessoa eu não almoço. Não é isso. Os fariseus entendiam dessa maneira. E olhavam para Jesus Cristo sentado com os pecadores e falavam assim: como é que esse homem está sentado com pecadores? E Jesus olha para eles e fala assim: eu vim para os doentes, não para os sãos. A nossa igreja deveria ser alguém, uma formação, o ideal dessa igreja que fosse uma formação de pessoas que fossem pregar a palavra. Eu sei que vocês têm as suas atividades, mas a gente tem que pensar além disso. Você não pode ficar apenas na sua atividade. Você tem que avançar mais. Não é só se alimentar da palavra. Você tem que expor para as pessoas, se colocar à disposição. A grande maioria aqui tem condição de ser discipulador e não o é. Já fizeram discipulado comigo e tem condição de ajudar pessoas. E não fazem. Nós temos que entender que a nossa função aqui na terra é muito mais do que nós acordarmos, trabalhar e voltar para dormir. O que nós fazemos de extra? As pessoas elas estão padecendo. No meio desses, o cristão é estrangeiro. Você é estrangeiro. Nós cantamos uma música: sou forasteiro aqui em terra estrangeira. É exatamente isso. Não queira se amoldar ao local para que as pessoas elas não reparem que você é diferente. Isso que a gente faz. Aí se eu estou no meio de um grupo de pessoas que mexem com skate, então eu vou me vestir como, vou mudar a linguagem e tal. Não muda não. Seja a mesma pessoa. Naquilo em que fala mal de vós, está provavelmente se referindo a acontecimentos bem concretos, coisas pelas quais os leitores estão passando. Aqueles homens que estão no meio como estrangeiros e forasteiros, eles ouvem fofocas. As pessoas falam mal deles, pelo seu modo de agir, de pensar, de falar, porque incomoda. Aonde você é luz, você incomoda. Se você abrir a luz num quartinho da bagunça, as baratinhas, os bichinhos vão querer escapar. Por quê? Eles estão acostumados com o escuro. Quando você traz luz, você incomoda. E não é para você calar a boca porque você está incomodando, é continuar falando. Não é para ser chato. Você tem que ser sábio. Falar mal dos outros é um tema que já apareceu em 1 Pedro 2,1, sendo lá dirigido aos próprios crentes como algo que eles deveriam se desfazer. O apóstolo Pedro exorta inclusive os cristãos a parar de falar mal dos outros, de outras denominações, de outros cultos, de outras igrejas. Temos que parar com isso. Romanos 1,30, ele apresenta como uma das características da natureza humana caída. O que é essa natureza humana caída? Falar mal dos outros.
É algo que no Antigo Testamento Deus fala: eu tenho raiva de muita coisa, mas uma coisa eu abomino, é falar mal dos outros. Ele abomina aquilo. Romanos 1,30 vem trazendo essa ideia. Você agir desta maneira, você atrai a ira de Deus. Mas o mundo não pensa assim, eles não conhecem isso. Eles olham para você como uma pessoa que incomoda, que traz um meio de agir diferente. Você está lá e a pessoa fala: vamos fazer um procedimento aqui para ganhar um pouco de dinheiro aqui, você ganha um dinheiro lá. Não é um roubo, é roubo. Aí você fala: não quero fazer isso. Quando você fala que não quer isso, a pessoa que não estraga prazer. Se você for trabalhar como fiscal em algum local, você vai ver que a propina ela vem descendo de cima para baixo. E se você não aceitar, eles te mandam embora. Dá um jeito de alguma maneira você ser colocado numa situação em que você sai dali, você não aguenta. Já contei essa história quando eu fiz concurso há um tempo atrás, quando eu tinha 18 anos. A minha professora ela falava assim que ela não aceitava propina. E aí começaram a colocar mercúrio na água dela para matar ela. Porque ela vinha trabalhando de encontro com aquilo que aquelas pessoas falavam. Então Jesus Cristo ele foi fiel até o sangue. Talvez você tenha que ser fiel até o sangue. É isso que fazem aqui os não cristãos. Falam mal de nós. Falam dos cristãos como de malfeitores, aqueles que fazem o mal. Eles olham para as nossas práticas e dizem que aquilo está errado. É difícil dizer exatamente que acusações são essas. Mas hoje, se você falar contra o homossexualismo, você é taxado como errado. Vi uma postagem lá assim: se você não acredita na ideologia de gênero, a tua religião está errada, muda de religião. Nós não vamos mudar. E o mundo parece que todo mundo é homossexual agora. Até nos filmes você não vê mais cenas de nudez feminina, é só homossexualismo. As cenas que a gente reputava como nudez já foram colocadas de lado. Agora todo filme tem que ter um homossexual, tem que ter uma cena de homossexualidade, tem que ter dois, em especial homens, porque o diabo ele odeia a mulher, mas odeia o homem porque ele perde o sacerdócio numa condição como essa. Então ele quer destruir o homem primeiro, porque destruir o homem acaba-se o sacerdócio. Essa condição do homossexualismo é muito mais forte dentro do masculino por conta disso. Os cristãos eram vistos como estranhos. E a sua recusa era interpretada de várias maneiras. Sabemos por escritos da época e imediatamente posteriores alguns dos pseudoditos crimes que os cristãos eram acusados. Abre a tua Bíblia aí, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versos 21 e 22. Atos 16, 19 em diante diz assim: vendo seus senhores que se lhes desfizera a experiência de lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades, e levando aos pretores, que eram os juízes, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Olha a acusação: eu tenho um costume diferente do deles. Atos 17, 6. Fechou porque quis. Mandei fechar. Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Novos costumes. Atos capítulo 19, versos 23 a 40. Eu não vou ler tudo não. Atos capítulo 19, versos 23 a 40. Apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso.
E ele começa a falar algumas coisas que vão de encontro à maior prática daquela região, que era a adoração a Diana dos Efésios. Homens e mulheres faziam imagem, escultura e vendiam. E aí o apóstolo Paulo começa a falar contra a idolatria. E aí eles vão para cima dele e falam: eles estão querendo acabar com o nosso comércio, eles estão querendo trazer um novo pensamento, vamos matar, vamos acabar com eles. Você entende aonde nossa sociedade está caminhando para passar, para chegar? Em que você colocar um adesivo, ou a gente querer proclamar aqui com a nossa igreja aberta, nós podemos começar a incomodar as pessoas. Passa uma pessoa aqui e se incomoda, e ela vai e fala: não quero isso. Mas eu não estou falando para ela, mas eu não quero ouvir também, eu não quero que ninguém ouça. É o que as pessoas querem, que nós nos adaptemos a elas. Esses são só alguns exemplos, tem muitos. Paulo conta que em Corinto, os próprios cristãos estavam levando uns aos outros aos tribunais. Está lá em 1 Coríntios 6, de 1 a 8. O apóstolo Paulo começa a ver que as pessoas elas não estavam se resolvendo dentro da igreja. A ministra está com uma dificuldade com ela, em vez de eu tentar resolver com ela, eu ponho ela na justiça. Se as pessoas dentro da igreja, da comunidade cristã, estão fazendo isso, imagina os não cristãos. Como que as pessoas vão agir? A possibilidade de um cristão ser acusado e sofrer por realmente ser malfeitor existe. Nós não somos perfeitos. Nós temos erros, nós temos falhas, nós cometemos toda sorte de delitos, mas isso não pode ser a nossa regra. Você tem que parar de fazer tanta bagunça, de brigar tanto, de gritar tanto, de xingar tanto, de brigar com as pessoas, de se irar. Que testemunho está sendo dado? Há momentos em que a gente perde o controle, sim, mas não pode ser a norma, não pode ser a regra. O que o apóstolo Pedro está falando é: não faça disso uma regra. A regra é você ser como Cristo. O normal é que o cristão que é renascido em Cristo Jesus para as boas obras, que ele faça boas obras. As pessoas têm que olhar para você e ver uma pessoa que fala muito mais do bem do que do mal. Você tem que começar por aí. Perfeito você não vai ser nunca, mas você tem que colocar esse norte. O bem, fala-se das boas obras, mesmo que os cristãos, os não cristãos não vejam a gente como boas pessoas. As pessoas elas estão padecendo. As pessoas elas precisam de ajuda. E às vezes você se colocar como uma pessoa que vai querer ajudar, vai ser olhado como uma pessoa chata. Mas você tem que falar. Nós temos permitido que as pessoas elas andem em caminho do inferno sem falar nada. Nós olhamos para as pessoas agindo e não falamos nada. Para os cristãos, fazer o bem significa viver segundo a vontade de Deus. E o ambiente na qual isso se concretiza é no meio dos gentios. Abre 1 João 4,20 aí, por gentileza. João. Pedrão foi rápido, né, Pedrão? Decorando, né? Vai vir aqui hoje, Ingrid? Vai falar? Não, né? Não. A Ingrid está programando um dia para ela vir cantar o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né, Ingrid? Não? Nossa, começa até a suar ali, ó. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Dura essa coisa. Os gentios, conhecidos como não cristãos, nos estão observando atentamente. As pessoas elas estão de olho na gente. Se você tem um chefe, se você tem um empregado que não é cristão, eles estão de olho em você. Ó, posa de muito chefe, muito cristão, muito bonitinho e tal, mas olha o que ele está fazendo. Olha como ele trata a esposa dele, olha como ele trata o filho dele. Só briga, só grita, só xinga, só bate. Olha que mau testemunho. Já falei para vocês desse exemplo. Um pastor conhecido estava na fila do mercado e a mulher lá gritando com o caixa: sua vagabunda, sua burra, não sei o quê. E ele na outra fila do outro lado, morrendo de medo. Se ela me ver, fala assim: ei, pastor, como é que você está?
Será que as pessoas elas têm desejo de vir para a nossa igreja, onde você frequenta, pelo seu testemunho? Não? Não tem vontade? Olha para o que você faz e não tem vontade? Como é que as pessoas têm te visto? Esta é uma realidade que deveria nos levar a ser mais responsável com os nossos atos. Muitas vezes os não cristãos elas têm um critério de justiça e de verdade bastante apurados, e eles conseguem ver se você é cristão ou não é cristão. Se aquilo que você diz que acredita, você acredita realmente. Porque ou acreditar da boca para fora é muito fácil. O difícil é você viver aquilo que você diz que você quer pregar. Essa deveria ser a forma pela qual, ao nos observar, eles glorificariam a Deus. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando os ímpios veem você agindo de uma maneira abençoada, as pessoas vão aplaudir você. Mas quando falam de você, falam também de Deus. A última parte desse versículo requer um pouco de atenção e fala sobre glorificar a Deus no dia da visitação. É uma coisa só, não é uma coisa que é separada. A última parte do versículo fala sobre isso. Glorificar a Deus está atrelado ao dia da visitação, e as duas coisas devem ser vistas em conjunto. Começando pela última, o dia da visitação é o dia do juízo. É o fim dos tempos que se aproximam. Ah, mas o Pedro é tão novo, a Júlia é tão nova. Jesus está voltando. Isaías 10:3 diz: mas que farei vós outros no dia do castigo, nas calamidades que vêm de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Se você está com dificuldade, com um teto sobre a sua cabeça, alimento na sua mesa, roupa no corpo e transporte para você, e quando você não tiver isso? Como que você vai agir? Como que o Wallace iria agir se realmente os caras tivessem mudado todo o acordo, em vez de dar um valor de 4 dígitos, desse de 3 dígitos para ele? Será que ele ia continuar feliz e alegre e contente? Será que Deus ele permitir que alguma coisa seja subtraída da sua vida? Você vai continuar sendo cristão ou não? No Novo Testamento temos uma expressão parecida. Lucas 19, 43 e 44 diz assim: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aqui Jesus está exortando Jerusalém, porque não reconheceu ele como seu Messias e Salvador. Está falando sobre a queda de Jerusalém, que foi no ano 70 depois da morte de Cristo. Mas pode ser para você também. E se você perdeu o que você mais tem em valor, o que mais você ama, você vai continuar nos caminhos do Senhor? Será que Deus ele tem que colocar a prova, como colocou Abraão, mandando matar o filho dele amado? Ou qualquer outra coisa? Se Deus tiver que ensinar uma lição como essa, Ele vai te ensinar. Mas será que é necessário? No contexto de 1 Pedro, a ênfase está no aspecto dos não cristãos serem visitados por Deus e terem ocasião de glorificá-lo, em virtude do testemunho que lhe foram as obras dos cristãos. Quando as pessoas veem o seu dia a dia, eles veem em você um cristão? Você que é funcionário, o teu chefe vê você como uma pessoa que ele não pode perder você ali? Você como casado, a tua esposa, o teu marido, você olha um para o outro como, poxa, ainda bem que Deus me deu, ou é assim, pô, que fardo, que saco isso comigo. Deus, que peso que o Senhor me deu, Deus. Como que as pessoas te veem? Como é que os teus filhos te veem? Será que ele olha para você e fala assim: mamãe e papai são legais? Como que teus pais veem vocês como filhos? Aqueles que moram junto ou que não moram junto. Como é que os pais veem? Como é que a sociedade vê? Se a nossa igreja ela sumir, será que vai fazer alguma diferença? Será que se você morrer naquele local, as pessoas elas vão no teu enterro e vão falar assim: olha, ali tinha realmente um homem de Deus, morreu e deixou saudade, morreu e era uma pessoa que era sempre pronta a dar um bom conselho, era sempre uma pessoa que falava e vivia aquilo que ele falava? Ou é uma pessoa que ninguém vai me olhar? Em 2004,
ocorreu uma das maiores tragédias a nível mundial, junto com outras tragédias históricas, que foi o tsunami na Indonésia. Naquele país, em 2004, era um alto grau de perseguição aos cristãos. E os cristãos, já falei para vocês, pelo menos para algum de vocês, no ano de 2004 eles pegavam os cristãos, tiravam as suas roupas, pegavam estacas de madeira e introduziam no ânus até sair pela boca. E eles colocavam esses homens e mulheres e crianças, quem quer que seja. Sacrifícios feitos, perseguição diária ao cristianismo. Veio o tsunami, morreram centenas de milhares de pessoas naquele lugar. E aí as pessoas do redor e da sociedade dali mandaram fazer camisetas na língua da Indonésia. Somos cristãos e amamos vocês. E eles foram lá e deram alimento, ajudaram a reconstruir as coisas e tudo mais. Esse é o tipo de testemunho que se espera de um cristão. Pessoas que perderam pais, maridos, esposas, filhos, olham para aqueles que perseguiram e dizem, eles não sabem o que fazem, vamos abençoá-los. E aí eu deixo duas perguntas para você, para a gente finalizar essa palavra. Quando você está em lutas, não quando você está bem, não é quando você está cheio de dinheiro, quando está tudo bem, saúde, não. Quando você está em lutas, você reage bem para servir de bom testemunho aos não cristãos? Ou quando você está em lutas, você reage mal para dar mau testemunho aos cristãos? Como que as pessoas veem quando você não está bem? Como que você é visto pela sociedade quando você não está bem? Quando você tem vontade de quebrar tudo e você não o faz? Ou você o faz? Será que as pessoas olham para você e vão ouvir você falar de Cristo de uma maneira receptiva? Ou eles vão olhar e falar assim, eu ser cristão? Prefiro ficar aqui na Umbanda, prefiro ficar aqui no hinduísmo, em qualquer coisa. Prefiro ficar no boteco do que ser um cristão como essa pessoa. Há um tempo atrás, há uns 3 domingos atrás, um mês e pouquinho atrás, estava um som lá ensurdecedor. E aí o Gabriel levantou, foi lá conversar com o dono do bar. Ele não gritou, ele não brigou, ele não exigiu. Como é que você sabe isso? Porque eu fui falar depois com ele. E aí no outro sábado, no outro domingo não tinha. E aí eu fui lá falar com ele. Ele falou assim, olha, o rapaz ele veio aqui e ele foi tão gentil comigo que eu decidi mudar o dia da minha bagunça do domingo para o sábado, porque eu não quero trabalhar o serviço que vocês estão fazendo lá. Isso chama-se testemunho cristão. Se fosse lá brigando, xingando, vamos chamar a polícia, lá, talvez a pessoa estivesse importunando a gente lá. Estão lá quietinhos, parece que não tem ninguém. Como que você quer agir? Como você quer ser reconhecido? É a pergunta que eu deixo para você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque o Senhor, Pai querido, é suficiente nas nossas vidas, mesmo que nós não correspondamos, Pai. Que nós, Pai querido, nós tenhamos agido, Pai querido, como não cristãos. Que o Senhor possa, Pai querido, nos convencer, nos converter, mudar o nosso coração, para que nós possamos ser encontrados, primeiramente, entre os nossos familiares, depois com os nossos amigos, depois com os nossos inimigos. E se for da Tua vontade, nós possamos dar o testemunho do cristianismo aonde quer que o Senhor nos levar. Nos abençoa, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus, agradecemos a Ti por esse dia na Tua presença, seja de maneira presencial, seja de maneira híbrida pela internet. Queremos agradecer pelo Teu grande amor. Queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, esta nova semana que se inicia. Que o Senhor possa nos orientar, nos abençoar, nos livrar, Pai querido, do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Que nós possamos, Pai, ser guiados nas nossas decisões, segundo a Tua vontade, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.